Olá, estamos começando mais um episódio do Plano Business, o podcast da Unimed que inspira pessoas e impulsiona negócios. E hoje vamos receber, com muito orgulho, Lauro Fiuza Júnior, esse é engenheiro, amigo, que é um cara vencedor. Laurinho, seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, prazer grande estar aqui com vocês. Falar de Lauro Fiuza, eu tenho que falar aqui, me lembrar primeiro da Dona Maria, do seu pai, Lauro Fiuza, a Bia, Pedrinho e Laurinho, que são seus filhos queridos, e na querida Bitoca, que também, junto com você, também lidera o Instituto agora Jacques Klein, né? Que é o seu lado social, retribuindo um pouco do tanto que você fez para esse estado e ganhou desse estado e do Brasil em si. Laurinho, queria começar falando sobre a Servitec, né? Essa empresa fantástica que você criou, que hoje atua fortemente em energias renováveis. Olha, primeiro é um prazer estar aqui, trocando ideias sobre desenvolvimento, criação de empresa, incentivando principalmente com esse programa de vocês, os jovens que estão começando agora, né? Eu, na realidade, já nasci inquieto. Meu primeiro negócio foi criar galinhas de raça, que a minha mãe deixou que eu fizesse no quintal lá da nossa casa na 13 de maio, que você conheceu. E eu vendia ovos para toda a vizinhança. Um belo dia, um ladrão entrou, roubou minhas galinhas e torceu o pescoço do galo, que ele não conseguiu levar. Isso me deu um trauma que eu carrego até hoje, eu não como galinha. Vendo aí. Em seguida, o meu pai estava fazendo um desmatamento na fazenda Água Verde, que fica a 56 quilômetros de Fortaleza, e não tinha o que fazer com a madeira. E eu identifiquei que tinham várias olarias entre a fazenda e Fortaleza. Eu pedi a ele para eu tomar conta da lenha e dar um sumiço para elas. E aí comecei a vender lenha para aquelas cerâmicas todas. Quer dizer, esse instinto de empreendedor, para mim, vem lá do início, né? E quando eu estava no 5º ano de engenharia, me veio uma pessoa, junto com meu cunhado, que era o Luciano Montenegro, que você conheceu bem, com a ideia de criar uma empresa para fazer ar-condicionado central que não existia no Ceará. Então, nós fomos pioneiros nisso. E, para falar a verdade, eu quase que não termino o 5º ano da escola, porque eu já comecei a trabalhar e, para mim, ficou secundário isso. E entramos. Fomos pioneiros no Ceará, tinha uma empresa já fazendo alguma coisa que era Ar Frio, que era uma empresa que fazia refrigeração de barco de pesca, mas não era ar-condicionado realmente na escala que precisava. E fomos crescendo, fomos espalhando filial, eu sempre fui comercial da empresa e passei a viajar e, de repente, a gente já tinha 14 estados com filial da Servitec e, no meio do caminho, apareceu uma oportunidade que a maior empresa de ar-condicionado, pioneira em ar-condicionado central no Brasil, que era uma empresa americana, estava quase falida e eu fui lá e comprei. Com isso, eu mudei a sede nossa para a SEI Brasil, no Rio de Janeiro. E, posteriormente, não pude usar o nome da marca, ela continuou como Servitec, e eu mudei para São Paulo. E aí, em talvez menos de 15 anos, nós alcançamos o primeiro lugar entre as empresas de ar-condicionado no Brasil. Laurinho, só para a gente pontuar, nós estamos falando mais ou menos de que ano aí? Nós começamos em 69. E agora já são 53 anos, né? Fantástico. E já nos anos de perto de 80, a gente já era a maior empresa do Brasil nesse setor. Mas você sempre atuou em várias frentes, né? Até focar. Eu soube que você fez depois daquele curso lá em Harvard que você fez, você passou a focar mais, né? Esse espírito de empreendedor, isso é nato, né? Nasci assim. Minha mãe sempre foi batalhadora, trabalhadora, tinha também negócios, o papai também. E o que aconteceu foi o seguinte: um belo tempo, a gente começou a ter caixa e as oportunidades apareciam. Todo dia vinha gente oferecendo um negócio diferente. E, de repente, eu me vi com 13 empresas, 12 precisando de caixa e uma fornecendo caixa para todo mundo e ficava sem caixa.
Foi quando apareceu a oportunidade, eu já tinha 46 anos, e eu tinha muita vontade de fazer uma pós-graduação. E não tinha tido a oportunidade, porque o negócio me envolveu, nunca pude ir, não tinha dinheiro para isso. Aí eu fui convidado para fazer um programa em Harvard chamado OPM, que é um programa para quem já é dono de empresa e quem já é CEO de empresa. E lá eu aprendi uma coisa muito importante. Se você perguntar quantas coisas você aprendeu, eu vou dizer uma que foi a mais importante de todas. Eu aprendi a focar. Tinha um professor que falava nisso todo santo dia. Qual é o seu negócio? Qual é o seu negócio? E eu me vi em Harvard o único entre 142 ou 144 alunos que tinha mais de um negócio simultaneamente. Todo mundo era focado, só tinha um negócio. E aí tem um caso engraçado, que quando eu finalizei a minha pesquisa entre os colegas, quando eu perguntando a um colega meu, que era da Flórida, qual era o negócio dele, ele disse, eu faço degrau de madeira. Digo, você faz escada de madeira? Eu disse, não, eu faço degrau. Quem faz escada de madeira é o meu cliente. E eu perguntei, quanto você fatura por ano? Isso 800 milhões de dólares. Isso tem 25 anos. Aí a ficha caiu e me mostrou que eu estava fazendo uma coisa totalmente errada, né? Voltei, convenci meus sócios, fomos vendendo, fechando todos os negócios que a gente estava tocando. E só para você ter uma ideia, a gente tinha fazenda no Piauí, 70 mil hectares, produzia frutas aqui no Ceará, exportava fruta para a Europa, um desastre. Tinha plantação de caju e, sabe, um bocado de coisa, loteamento, casa popular. Turismo, você se meteu também naquela época? Mas ia aparecendo, a gente entrava. Saint-Tropez de Tropique, não foi? Aí entrei a ideia de criar o Saint-Tropez de Tropique lá no Cumbuco. E, óbvio, todos elas não deram certo. Foi no OPM que caiu a ficha, que eu estava fazendo muita bobagem. Laurinho. E concentramos em um único negócio. E hoje todo mundo fala em energia limpa, energia renovável, mas você foi pioneiro. Foi nessa época que você decidiu já partir para essa nova área? Foi. Eu caí. A concepção do que a gente fazia caiu a ficha, né? Quer dizer, qual é o nosso negócio? Aquilo que a gente perguntava em Harvard, eu comecei a perguntar, qual é o meu negócio? Aí nós identificamos que o nosso negócio era trabalhar com energia. Você fazia ar-condicionado e refrigeração, você usa energia elétrica e transforma em um benefício secundário, conforto, água gelada para processo industrial e aí vai. E aí nós focamos nisso e lá em Harvard eu conheci um colega que tinha uma empresa que nasceu pesquisando gás, depois montou uma distribuidora de gás e depois montou plantas de geração de energia com gás. E fizemos a primeira sociedade lá nos Estados Unidos. E nós inovamos, tirando a necessidade do nosso cliente ter capital para montar a planta. A gente captava nos Estados Unidos para implantar a planta aqui e vender o uso do sistema. Essa ideia foi inovadora na época, ninguém tinha pensado nisso, e a gente levou uns 3 anos investindo nisso. Foi quando a gente decidiu realmente fechar o ar-condicionado e concentrar só em geração de energia. Esse foi o startup da nova função. Tá? E você começou com energia eólica e depois partiu para solar? Essa é uma evolução natural. Primeiro eólica, porque o Ceará foi pioneiro, os primeiros 2 parques eólicos do Brasil foram aqui, Aquiraz e eu acho do outro lado da cidade, que eram da Coelce. O presidente era o Jurandir Picanço, que é uma autoridade no Ceará até hoje em energia renovável. E aquilo despertou a gente. Então atraímos investidores estrangeiros que queriam entrar no Brasil e montamos a Cevitec Energia, que é o nosso negócio até hoje. De energia eólica, a gente cresceu muito. Fizemos, na época, 2 parques, eram os maiores do Brasil, e logo foi superado. Hoje se faz parques enormes, que aquilo ali vira fichinha, né?
E entrar em solar também é uma consequência. Quer dizer, nosso lema é trabalhar com energia. Laurinho, nessa sua visão de engenheiro, nessa visão, logicamente, de empreendedor também, quais foram os gatilhos que você sentiu, além desse encontro em Harvard, para se jogar realmente na questão das energias renováveis? Primeiro, a coincidência de encontrar um colega americano que já fazia isso, né? Tinha começado do zero, era uma empresa que depois, no meio da nossa sociedade, ele vendeu a empresa mãe dele por 5 bilhões de dólares. Não é que ele ficou com 5 bilhões, porque nesse setor você não é o dono sozinho, você atrai investidores e fica com o percentual e comanda a empresa. Até hoje eu não sei quanto ele botou no bolso, mas foi uma bolada grande. E foi quase que um orientador meu para explorar a geração de energia como um todo. E, obviamente, estava começando aí essa discussão de eólica no Brasil e nós fizemos 2 parques pioneiros, que depois virou Proinfa, e aí a coisa tomou uma dimensão muito grande, né? E por falar em dimensão, Laurinho, qual é hoje o tamanho do negócio de vocês? É difícil dizer, porque nós temos como objetivo agregar investidores externos. A gente tem a ideia, monta o projeto, atrai investidores, põe em pé e depois vende. Agora mesmo estamos vendendo uma das grandes empresas nossas, uma térmica lá no Maranhão. Então, essa flutuação não dá para medir qual o tamanho do negócio. Certo, porque os parques Agora, posso te dizer o seguinte, nesse período que a gente está em energia, nós já montamos e implantamos algo como 3 GB de geração de energia. No solar, para você ter uma ideia, o Pedro, seu amigo, numa sociedade que nós fizemos com a Comerc, o Pedro ficou vice-presidente da Comerc para tocar um investimento de $1 bilhão. Implantou tudo. O maior parque é um parque de 700 megawatts. Só para ter uma ideia do que é isso, é um comprimento de 9 quilômetros por 4 quilômetros de largura. Então, são coisas realmente muito grandes. Para a gente entender exatamente a dimensão dessa geração, uma cidade como Fortaleza hoje consumiria quanto por dia, toda funcionando aí? Eu acho que o Ceará, não sei, Fortaleza, consome 1,2 giga. Fantástico. Esse parque seria quase uma Fortaleza. Mas também tem um conceito aí que a gente precisa explicar. A potência não quer dizer que você gere 100% todo o tempo. No renovável, flutua. Por exemplo, o solar é de 5 da manhã às 6 da tarde. Então, isso a gente chama fator de capacidade. Quer dizer, qual é o percentual no ano que você entrega de energia em comparação com a potência do sistema que você tem. Então, o solar, o fator de capacidade é um máximo 30%. Numa térmica, vai a 70%. No eólica, o Nordeste é 50%. Então, isso flutua muito. Tá? E, Laurinho, o risco sempre é um fator que tem que ser considerado por quem vai investir num negócio novo, principalmente no negócio inovador, como a gente está vendo agora o hidrogênio verde aí se aproximando, né? E eu queria saber, como é que você lida com esses riscos? Agora, logicamente, até que você já tem toda a expertise, mas os desafios do setor. Você pensa em entrar no hidrogênio verde? E como é que você avalia o risco? Olha, todo negócio tem risco. Você precisa ser mais ousado ou menos ousado. Se você quer crescer, você atinge riscos, enfrenta riscos maiores. Mas aí você faz estudos muito detalhados, analisa com muita profundidade e ao longo da existência você vai aprendendo os resultados de coisas que você pensava que iam ser 100 e vira 80, vira 70. Então você vai amadurecendo e cria um senso de avaliação mais apurado, né? Agora, calcular risco é uma coisa muito difícil, tá? O histórico da Servitec, graças a Deus, é de muito bom serviço. A gente não tem nada que a gente não tenha entregue no prazo previsto. Isso é muito importante para os investidores e para os consumidores, para quem você vendeu a energia. Uma térmica dessa, normalmente,
É quanto tempo para ficar concluída? Uma dessa Vamos lá. de 1 giga? Uma térmica a carvão se leva 5 anos. Uma térmica a óleo pesado, que é a nossa do Maranhão, 2 anos. Uma térmica nuclear, a Angra 3 tem mais de 15 anos que está em construção. Mas no nosso setor, fora da brincadeira, térmicas é de 2 a 3 anos. Um parque eólico, 2 anos. Um parque solar, 2 anos. Tá? Isso que o Pedro fez, ele implantou 1 giga de projetos em 2 anos e meio. Em 1, 2, 3, 4, 5 parques. Para a nossa audiência que está ouvindo, e às vezes nem todo mundo está a par como funciona. A partir do momento que essa térmica, ou esse parque está pronto, né? Esse parque está pronto e ele vai colocar essa energia na rede, e como é que as pessoas vão ter acesso a essa energia? O Brasil tem a maior rede de distribuição e a mais longa do mundo. Pra você ter uma ideia, nos Estados Unidos, cada estado tem a sua rede. Não existe uma rede nacional. Nas fronteiras é que elas se comunicam, tá? No Brasil, você tem uma malha de transmissão que cobre o país inteiro. Então, eu te diria como uma figuração, para entender melhor, é como se fosse uma banheira que você entra, joga na banheira água vindo de várias torneiras e lá de baixo saem vários tubos levando água para vários lugares. A molécula que entra num ponto não é a molécula que está saindo numa outra. Você não sabe qual é a molécula que vai sair, tá certo? O Brasil funciona assim. Então, uma energia gerada aqui no PCM, você não sabe para onde a molécula vai. Ela injeta na rede e alguém na outra ponta está tirando o equivalente àquela molécula que você injetou aqui, entendeu? Entendi. Então, o consumidor ele vai buscar comprar essa energia no mercado e o mercado vai ser absorvido por vários parques, né? Além da energia tradicional. Quer dizer, no final, a mistura de vários provedores e sai embaixo vários consumidores, né? E a gente está vendo cada vez mais a demanda por essas energias, né? E as pessoas também querem produzir suas energias próprias, né? Como é que você vê esse mercado daqui para frente? Olha, nós estamos numa transição. Realmente é complicado hoje a vida da distribuidora. Porque na hora que você põe placa solar na sua residência, você está deixando de ser um consumidor. Mas você está ligado na rede. Quer dizer, a distribuidora tem a obrigação de lhe fornecer a entrada na rede, controlar o seu fornecimento. Quando você não está gerando, ela gera. Quando você está gerando, ela fica esperando, né? Começa a haver no Brasil uma certa preocupação para as distribuidoras como sobreviver, né? Mas o mundo inteiro já é assim, nos Estados Unidos é assim, na Europa é assim. Quer dizer, a geração própria, que eu digo, cada um na sua casa ou na sua indústria, vai comprar de quem quer e os provedores vão te entregar, vão ser um distribuidor entre você e o gerador de quem você está comprando. Se você está gerando na sua casa, no telhado, você mesmo está produzindo. Mas você pode comprar de um parque da Servitec, que está lá em Xeré, e você recebe em casa. Né? Utilizando que rede? A da distribuidora. No caso, a Enel aqui no Ceará. Então ela ganha um FII, mas não é mais a vendedora do teu consumo. Tá certo? Laurinho, e quais são os desafios e as oportunidades que esse mercado se apresenta nesse momento? Olha, a grande transição energética é um problema global, não é só nosso. Quer dizer, o mundo tem a consciência de que a emissão de CO2 está provocando distúrbios no mundo inteiro. Nós vimos agora o problema do Rio Grande do Sul, da noite para o dia quase destrói tudo. Nós estamos vendo na Amazônia incêndios, em São Paulo. Quer dizer, o mundo tomou consciência que tem que parar de emitir CO2. E a geração de carvão ou de óleo, o uso do carro com petróleo, tudo emite CO2. Então, isso tudo vai acabar. Você pergunta, que tempo? Não sei.
mais 15 anos, 20 anos, 30 anos. Então, nós estamos num momento de transição em que esse momento favorece muito o Brasil. O Brasil tem um potencial de energia renovável brutal. Cabe a nós sermos inteligentes, o governo ser inteligente e preparar o Brasil com todas as regulamentações e facilidades para que nós sejamos um grande exportador de energia renovável. E aí entra como você entrega essa energia renovável? Através de hidrogênio verde. O hidrogênio vai ser apenas o cabo elétrico que não existe para levar a energia aqui do Ceará e vender lá na Alemanha. Esse é o pulo do gato. Aí eu sempre gosto de repetir, o Maia Júnior, ex-secretário de 20 anos do Ceará, a quem nós devemos muito o progresso do Ceará em vários setores, ele sempre diz, o Ceará vai ser a Dubai do hidrogênio. Nós temos porto, proximidade do mercado, energia renovável farta, energia offshore, temos tudo para produzir hidrogênio. E eu acho que essa coisa está começando a engrenar. Tá? E Laurinho, a gente, né, além de pensar nas fontes renováveis, a gente tem que pensar nas políticas públicas, né, que elas que vão nortear o uso, o consumo e a implantação das novas fontes renováveis. Como é que você está vendo essa questão no Congresso Nacional? O nosso senador Cid também tem atuado fortemente lá nessa questão. Como é que você está vendo isso? Olha, nós temos um soldado, o general, que é o Cid. Ele está com essa bandeira, entusiasmado, lutando muito por isso. Nós estamos numa fase de regulamentação dos processos. Os investidores externos estão todos esperando uma definição do Brasil se quer ou não avançar nisso. E a gente só pode avançar se tiver leis, regulamentos que protejam o investidor. Agora, o esforço do Congresso tem sido realmente no sentido de acelerar esse processo. Eu acho que a coisa está caminhando muito bem. A regulamentação, primeira, uma coisa que normalmente leva no Congresso 3 anos, 4 anos discutível, acabou de ser aprovado essa semana, em um ano de tramitação que ela entrou para ser regulamentada. Quer dizer, isso mostra que o Congresso está patrocinando esse processo e agindo com muita rapidez. Tá? E globalmente, como é que está acontecendo lá fora e como é que você vê a concorrência? Né? Porque a gente também sabe que se fala muito nas energias renováveis, mas o carvão ainda principalmente na Europa, é um forte fonte de energia. Né? E para gerar essa energia que está sendo feita lá nos parques, que não é energia limpa, está se gastando muito. Você vê a crise que passou a Europa com frio agora recentemente. Né? Como é que você enxerga a Europa em relação às novas fontes de energia? Toda transição é penosa, é longa, né? E não é feita na velocidade que a gente quer. Porque você tem que encarar. Eu lá em Harvard tive um case da África do Sul, em que 80% da energia é fornecida por uma usina. Então você tem em torno dessa usina 300 mil pessoas que vivem na produção do carvão, transporte do carvão, agindo da usina para entregar. Como é que você fecha uma usina dessa da noite para o dia? Onde é a fonte de vida de 300 mil pessoas. Então, toda a transição tem que ser feita programada no tempo necessário para fazer a transição das pessoas, gerar emprego para substituir aqueles empregos. Quer dizer, tudo isso é uma coisa muito complexa. É muito fácil a gente dizer, ou para hoje, ou o mundo vai se acabar. Bom, mas para como? Milhões e milhões de pessoas vão morrer de fome, porque não perdem os empregos. Então, tem que ter paciência. Eu acho que essa transição vai se completar para valer em 2050. Tá? Com a visão global que você tem, onde é que você verifica no mundo que a transição energética está mais acelerada? E como é que está o Brasil nesse processo? Olha, eu vejo a Europa caminhando no caminho mais fortemente. Os Estados Unidos ainda depende muito do carvão.
acho que 56% da energia de geração dos Estados Unidos é de fonte de carvão. Então, você pode imaginar a complexidade para desmontar isso, né? A Europa está mais ágil. A Alemanha começou, os países nórdicos já estão praticamente todos. A Finlândia, por exemplo, 92% da energia lá é renovável, porque vem da hidroelétricas, né? Do degelo das montanhas, etc. E ele, ao mesmo tempo, não tem capacidade para gerar hidrogênio e substituir o petróleo. Então, ele vai ser um grande importador de hidrogênio. E aí abre-se a grande oportunidade do Brasil. Nós temos, só para você ter uma ideia, o potencial de geração de energia interno, que a gente chama onshore, é brutal. Chega a 1 tera. Só que o potencial de geração offshore é maior que isso. O que você vai fazer com essa energia? Nós não temos capacidade de consumir 1% disso. Então, com esse quadro que se mostra no mundo, nós podemos gerar muita energia renovável e exportar para a Europa. Aí você diz, mas como eu vou levar fio daqui até a Europa? Não. Você gera, fabrica hidrogênio, põe no navio, leva para lá e aquilo transforma em energia elétrica. Quer dizer, o hidrogênio não é a energia, ele é transportador de energia. Então, abriu-se uma oportunidade para o Brasil. É com amônia, é isso? É. Porque o processo de transporte de navio, a amônia já está absolutamente conhecido, explorado e não causa nenhum problema para o meio ambiente. Então, abre-se uma oportunidade para o Brasil gigantesca. Caiu do céu. Caiu do céu. Como o petróleo, há 70 anos atrás, foi descoberto no Oriente Médio, que transformou aqueles países que eram realmente verdadeiros desertos de areia e camelo na zona de maior dinheiro do mundo, né? E Laurinho, como é que está o andamento desse projeto de regulação da energia offshore? Olha, está caminhando rápido agora, em função da necessidade de energia para fazer hidrogênio. Quer dizer, uma coisa puxa a outra, né? Sem dúvida. Porque muita gente diz, vai fazer eólica offshore no Brasil, para quê se tem tanta coisa para explorar aqui dentro? Porque a offshore pode produzir energia direto na fábrica de hidrogênio sem passar na rede. Desde o nosso caso do Ceará. O PE100 é onde vão estar todos os investimentos para fabricar hidrogênio verde. Então, com o offshore na boca do cofre, você não precisa da linha de transmissão do país. Você injeta direto, fabrica, põe no porto e transporta. Então, o Ceará tem uma condição ímpar nesse processo. Tá? E a ZPE também é fundamental também, né, nesses momentos. E você vê o seguinte, planejamento estratégico. E veio lá do Taço, né? Veio do Taço para fazer o porto, teve muita briga, muitas críticas que não precisava, porque tinha o Mucuripe. Aí depois veio a ZPE, a única do Brasil. E agora a ZPE se mostrou como o veículo principal para atrair esses investimentos. É isso aí. Fundamental. A atuação do ex-governador lá atrás, em 86, eu me lembro que você estava lá já junto com ele lá naquela época. E fez toda a diferença nesse Ceará que a gente tem hoje. Mas Laurinho, vamos voltar agora para as novas tecnologias e a inteligência artificial. Como elas têm ajudado nesse momento, nessa questão da transição energética? Ainda não está sendo usada como imagino que vai ser, tá? Quer dizer, um processo ainda utilizando as ferramentas que nós temos hoje, mas, obviamente, a inteligência artificial vai ajudar muito na prospecção dos bons pontos para botar o parque eólico offshore, na exploração disso, na produção do hidrogênio verde. E essa cadeia vem a galope, tá? E eu queria agora passar um pouco pelo seu lado social, né? Você lá atrás já criou o Instituto, chamava-se antes Beatriz e Lauro Fiuza, e mais recentemente vocês mudaram para o Instituto Jacques Klein, né? Que faz um trabalho belíssimo aí
com as pessoas ligadas principalmente à questão da música, né? Fala um pouquinho pra gente Na verdade, eu não eliminei o IBLF. Ah, não? Eu pensei que eu pensei que fosse o mesmo. Não. É o seguinte, a gente começou isso como o nosso sentimento que nós temos uma responsabilidade social. Eu esperei muito tempo para encontrar a forma de fazer isso. E a minha mulher, a Beatriz, começou a ajudar algumas coisas, e ela começou fazendo casa para as famílias de pessoas que trabalham com a gente. Aí ela fazia uma casa e o vizinho pedia ajuda, ela fazia do vizinho, e aí foi crescendo esse negócio. Um belo dia, eu disse, Beatriz, vamos fazer uma coisa organizada? E aí criamos o Instituto Beatriz e Lauro Fiuza. Eu sou apaixonado por música jazz e música clássica. E tenho a infelicidade de não saber tocar nenhum instrumento. Eu digo, eu vou me realizar agora fazendo uma escola de música erudita de crianças que nunca souberam que tinham talento e vão despertar para isso. Então, eu me realizo ao fazer os grandes músicos satisfazendo o meu ego, né? Então, como eu pretendo deixar isso como uma marca de vida da nossa família, a gente o IBLF é o provedor de recursos para o Instituto de Música Jacques Klein. Para não ser uma coisa personalidade, né, exclusiva da família Fiuza, e abrir o espaço para interessados que queiram se juntar a gente para transformar aquilo numa coisa permanente, duradoura e de grande alcance, o IBLF patrocina o Instituto de Música Jacques Klein. E não somos mais os donos. É a chama que nasce, e agora nós estamos abertos para muitas outras famílias participarem do Instituto Museu do Bem. Então, tirar o nome Beatriz Lauro Fiuza é fundamental para isso, para não ter aquele conceito de ser exclusivo nosso. Tá? E, Pompeu, o resultado tem sido fantástico. Fantástico. Você vê crianças que não tinham a menor possibilidade de uma vida decente, num bairro muito perigoso do Ceará, a gente instalou lá dentro. Sabe quantos problemas nós tivemos até hoje? Zero. Porque as crianças que estão lá são filhos de pessoas envolvidas com tarefas não recomendáveis. Isso mostra que essas pessoas têm desejo que seus filhos estejam preparados para um futuro melhor, né? E já tem gente tocando lá fantasticamente bem, entendeu? Então dá muita alegria você ver esse crescimento dessas crianças, que eu digo que a nossa missão é transformar vidas. Não necessariamente que eles vão ser músicos a vida inteira, mas eles vão estar preparados para fazer qualquer atividade decente no caminho da vida deles, né? Laurinho, qual o tamanho hoje do Instituto? Atende a quantas pessoas? Nós temos hoje 650 crianças, começamos com 30, já estamos com 12 anos, temos 30 professores, a grande maioria eu trouxe do Sul, e agora eu trouxe um professor dos Estados Unidos. Em julho nós patrocinamos um mestre de ensino do processo Suzuki, que é conhecido como o mais fantástico para fazer exatamente o que nós estamos fazendo, transformar crianças que não sabem o que é um violino e virar tocador de violino, né? Então, isso estou trazendo gente de fora para fazer um plano realmente de crescimento muito forte. E nós estamos crescendo. Agora inauguramos o segundo prédio, nós estamos com capacidade para avançar para 1.000 crianças para o ano. Então, o que vai ser aquilo, eu não sei não, mas vai ser grande. Com certeza. Como tudo que você faz, né, Laurinho? Você tem esse dom de exatamente o que a gente pensa aqui, por isso que você está aqui no Plano Business, porque você inspira pessoas e impulsiona negócios. Mas, Laurinho, você recentemente, uns anos atrás, você foi homenageado pelo LEAD lá em São Paulo, com um dos maiores prêmios empresariais do país, né? O prêmio Líderes do Brasil. Como é que você recebe essa homenagem? Olha, até com muita humildade, né?
que a gente não trabalha, não faz nada pensando nisso. Quer dizer, não sou músico, não sou escritor. Quer dizer, a gente faz o que gosta. Acho que o lema de quem tem sucesso é fazer o que você gosta, que dá prazer, né? Eu nunca acordei na segunda-feira maldizendo, agora tem que começar tudo de novo. No domingo à tarde eu já estou pensando no que eu vou fazer segunda-feira. Então, essa é a fórmula de você fazer coisas permanentemente, né? É gostar do que você faz. Você tem que ter prazer de fazer. E isso é o que faço todo dia. E dentro dessa sua trajetória de sucesso, logicamente, como todos que empreendem, teve altos e baixos. Quais foram as grandes lições que você tirou dos momentos difíceis e qual é a lição que você deixa para quem vai começar a empreender, seja na área da engenharia ou em qualquer outra atividade? Ô, Pelzinho, primeiro, eu não conheço nenhum empresário que não tenha passado ao longo da sua carreira, da sua trajetória, dificuldades de algum tempo. Sem dúvida. E eu acho que as dificuldades fazem a gente mais forte. Né? Acreditar que você tem capacidade para resolver. Eu passei realmente momentos muito difíceis, numa época da vida. Passei 6 meses literalmente sem dormir, pensando nas consequências, mas eu tinha uma mulher, e tenho uma mulher fantástica, que no meio dessa confusão olhou para mim e disse: não se preocupe, isso vai passar, porque você nunca fez nada de errado ou com intenção maldosa, né? Então é uma fase da vida que a gente vai superar. E isso aconteceu. Fui muito ajudado por amigos, até amigos que eu não sabia que tinha, porque eles todos já me conheciam e sabiam que isso é uma passagem da vida que todo mundo pode passar. Então, fui muito ajudado, muita gente me socorreu, muita gente me deu a mão, me abraçou, sabe? E realmente as coisas passam, a dificuldade passa, né? Agora, a gente fica mais forte, né? Sem dúvida, fica mais resiliente, né? Fica. E esse ensinamento eu passo para os meus filhos todo dia, que são 3 craques, graças a Deus. Puxaram a mãe, então são muito competentes. Aliás, eu queria que você falasse um pouco deles, né? Porque, como você disse, são 3 craques, 2 atuam na mesma área, né? Com você. O Laurinho está no Canadá ainda? Chegou anteontem, definitivo, de volta, né? Coisa boa. Né? E a Bia também tem feito um trabalho fantástico, né? Ajudando tanta gente. Fala um pouquinho deles. Olha, eu tenho a sorte, a graça de Deus, de ter 3 pessoas da nossa família que são excepcionais. Humildes, competentes, trabalhadores. Ninguém fica pendurado esperando que caia do céu. E como pai e mãe, nós tivemos muita determinação em fazê-los estudar fora. A Bia ficou 5 anos na Europa, o Laurinho e Pedro estudaram também com ela na Suíça, depois fizeram pré-graduação em Boston, no MIT. Quer dizer, todos eles foram preparados para que, se amanhã tudo desabar, eles puderem recuperar e crescer de novo. Então, educação é fundamental e amor aos filhos é fundamental. O que você dá, você recebe em dobro, né? Eu posso me considerar uma pessoa muito feliz, minha mulher também, porque todos estão preparados para crescer na vida. A Bia é fantástica, excepcional. O Lauro e o Pedro também, como empresários, são muito competentes. Foram preparados para isso. Eu acho que nisso você tem que dar amor e educação. E mostrar o caminho. Eu nunca disse para eles que eles tinham que estudar. Eu mostrei o caminho, Beatriz também. Quando eu estava no OPM Harvard, eu levei num mês, eu levei o Laurinho para dormir um dia inteiro e eu vi as aulas todinhas sem dizer uma palavra. No outro ano, o Pedro. Para quê? Porque eles vissem que o pai deles, com quase 50 anos, estava no banco de escola tentando melhorar a vida, né? Se educar. Eu não disse uma palavra. Os 2 foram para o MIT. Né? Sem eu falar nada. Família é fundamental, né? Família é o porto seguro da gente, é quem está com a gente nas horas... Mas isso é uma graça de Deus, porque pode nascer um bicho doido no meio do caminho. Não tem nem dúvida. Sai da lógica. Mas, Laurinho, aqui a gente podia passar e permear vários assuntos, né?
Podia até falar da trinca, daquela cachaça maravilhosa. Mas o nosso tempo é pouco e eu queria... Você falou tanta coisa que inspira a gente. Eu queria saber o que te inspira ou quem te inspira. Eu acho que eu herdei isso do meu pai e da minha mãe. Minha mãe sempre trabalhou, meu pai sempre trabalhou. Não foram ricos, mas a gente em casa tinha tudo, uma família boa, de família, as famílias em torno da gente, famílias realmente destaque na sociedade cearense. Então, meu pai e minha mãe nos mostraram a dedicação aos filhos. Mandando estudar fora, todos fizeram um ano nos Estados Unidos, menos eu. Aí uma vez eu perguntei, mamãe, por que eu não pude ir para os Estados Unidos? Porque se você fosse, você não voltava. Você tem que ficar mais maduro para ir. Dona Maria sempre sábia, né? Sábia. Mas na época eu fiquei muito zangado, né? Imagino. Dona Maria está com 104. 104 é uma dádiva, né? É verdade. Meu irmão, queria agradecer a sua presença aqui, você contar tanta coisa boa, tanta informação útil aí para a nossa audiência e a gente conhecer um pouco mais da transição energética e das possibilidades que o Ceará tem em ser realmente um grande player na questão do hidrogênio verde. E queria convidar vocês a acessarem o YouTube da Unimed e nos seguir pelas redes sociais e pelas plataformas de streaming. Até o próximo episódio.